Olá, tudo bem? Renato aqui, Vieni com a Assessoria Italiana, nosso primeiro podcast. Sejam bem-vindos. Nesses podcasts a gente vai abordar assuntos que eu tenho certeza que você tem tantas dúvidas. Hoje estou aqui com o meu convidado, engenheiro no Brasil, o Maico, que veio do Brasil para fazer cidadania italiana. E vai estar, meu amigo, participando com a gente aqui nesse primeiro podcast, onde a gente vai abordar vários temas sobre o que é que você tem que esperar sobre a sua viagem ao reconhecimento da cidadania italiana. E você, Maico, o que é que você pode falar para a gente aí nesses primeiros dias aqui na Itália? Tudo bom, Renato? É uma enorme satisfação de estar aqui com vocês, estar executando minha cidadania, Tenho acompanhado você já vamos para a segunda semana, e pelo que eu tenho observado, a correria não para, todo dia é cliente chegando, é cidadania sendo finalizada, é processo sendo encaminhado, e eu vejo que a sua correria não é para qualquer um. Verdade. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta, acredito que é uma pergunta de muitas pessoas, Porque você... como você vai participar, praticamente de muitos podcasts, cada podcast eu faço uma pergunta. Mas a pergunta é muito importante, porque você é engenheiro formado, trouxe o seu diploma aqui, inclusive fui eu que encaminhei para a tradução, e trabalhava, ganhava bem. Eu tive a oportunidade de acompanhar os projetos de você, além de engenheiro e projetista. Você estava empregado, a sua esposa ganha muito bem. E aí você tinha esse sonho do reconhecimento, Então, assim, se fosse citar três, eu não vou nem citar o ponto material, Ganhar, porque você ganhava bem, então... Mas se fosse citar dois pontos, para a gente cair dentro do nosso roteiro aí, para você estar perguntando aí as perguntas que as pessoas fazem aí no Instagram, no Facebook. Mas se for para listar dois pontos... a qual fez você, induziu você, empurrou você a sair do serviço de engenharia com salário bom, você era chefe, coordenador de engenharia, para você vir para a Itália, arriscar tudo. E outra, nessas 2 semanas você já teve a convicção que valeu a pena? O que é que você pode citar de 2 exemplos para a gente aí? Sim, para começar, acho que se for listar, passa de 3, porque as oportunidades para a gente, elas se expandem quando a gente tem a visão do exterior, Sair do Brasil, ter uma visão, a gente pode ter uma visão tanto de retorno, que você pode vir estudar, estar aqui legalmente, participar de uma faculdade, de uma pós, e você vir com aquela bagagem de exterior, onde você é valorizado dentro do mercado. Você também tem a possibilidade de vir e se dar bem aqui fora. Você tá legalizado, você pode trabalhar normalmente, Você então pode ter todos os direitos que o italiano tem. Você tranquilo, não precisa estar escondido igual acompanhando aqui. Eu vejo muita gente que ainda está aqui, fica naquela ansiedade de tá ilegal. E a possibilidade de tá correndo aqui na Europa também, tipo Irlanda, Paris, não só está preso aqui a questão da Itália, Até mesmo quando eu cheguei em Milão, que eu fui sair lá na área de deporto, Que eu fui entrar realmente na Itália, que a gente vai passar pela alfândega, você já nota a diferença que o passaporte italiano te dá, Você já entra no diferenciado, você já entra... passa direto, meio que direto, então não tem fila nenhuma, você deixa daquele pessoal e você entra numa zona de conforto melhor. E eu acredito que dá muitas oportunidades de retorno no Brasil, você tem essa cidadania italiana. Além de poder viajar também, 150 países diferentes, Sim. Minha esposa ama viajar, então ela está também arrumando a dela, e posteriormente ela tem a intenção de vir também. E eu percebi que você já está bem em casa, bem tranquilo, Em relação ao Brasil aqui, a cultura é diferente. A gente no Brasil, a gente está muito, muito acelerado, É um país em construção, um país de terceiro mundo em
né, acelerado. Aqui já é um país já de primeiro mundo, o pessoal já pensa mais no que vai fazer. Então a cultura é diferente, a comida, o idioma é diferente. E a gente tenta ir se moldando para estar se encaixando, né, no novo ambiente que a gente está. É claro, tendo o apoio de vocês, as diretrizes que vocês passam para a gente, igual o que a gente deve estar fazendo no horário vago, né, aprendendo idioma. Então a gente vai tentando se encaixar aí. E além da grande responsabilidade, né, que a gente tem, até a gente tem um tema ali, né, não sei qual seria o primeiro tema que você escreveu para estar perguntando aí nesse podcast, porque eu acho que vai ligar alguma coisa sobre responsabilidade aí, né? Eu separei aqui algumas perguntas que eu acredito que eu tinha quando eu saí de lá para cá, né? Então eu separei aqui para a gente estar perguntando para você e você tá passando algum que a gente deve saber antes de ir, se arriscar, gastar aí o dinheiro que a gente estava economizando, o dinheiro que a gente estava aplicado em outra coisa no Brasil, estava se desfazendo de veículo, né? E a gente vem com esse âmbito da gente estar melhorando a vida, né? Então a gente está depositando em vocês que tem a assessoria, que vocês que são assessores, a gente está depositando aquela confiança, e não só confiança, né? Querendo ou não, também a parte financeira que a gente está investindo, né? Então não é barato, não é para qualquer pessoa, assim, mas a pessoa que batalha, vai lá, consegue, né, juntar uma graninha e a gente consegue tá vindo, tem direito, consegue reunir os documentos, né, a gente vem. E aí eu separei aqui algumas perguntas para estar tendo a sua visão do que a gente tem que ter em mente quando a gente vem, esse tipo de coisa. Meu amigo, então, são anos trabalhando com cidadania, né? Acho que é inevitável, não tem como eu falar para você que nesses anos trabalhando com cidadania, eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi é a experiência de trabalhar com as pessoas, né? Então, claro, é um investimento, por causa disso muitas pessoas acabam procrastinando. O que é procrastinar? Eu vou fazer amanhã e nunca faz, né? Então, assim, é um investimento alto, né? E é um investimento que muitas das vezes mexe muito com o emocional das pessoas, né? Mexe muito com o emocional. O que eu sempre falo, o que eu sempre aconselho, e é muito melhor para a gente que temos assessoria, que trabalhamos, né, nesse desbrigo prático, é que as pessoas elas se preparem em questão de conhecimento, né? De conhecimento, ou seja, você precisa, até um versículo bíblico, né, que tem escrito que o meu povo erra porque faltou conhecimento. Nós erramos, a gente tem muitas das vezes decisões precipitadas, a gente muitas das vezes erramos em questões emocionais, porque a gente erra porque falta um certo tipo de conhecimento. Então é muito importante quem vem à Itália, né, tenha um conhecimento igual a você já foi ao comum, eu já expliquei como é que funciona, eu deixei o leque aberto para você perguntar, né, como é que funciona, Renato, assim. Então tudo isso te gera um grande conhecimento. O que não é bom é você vir para a Itália com aquela incerteza, entendeu? Olha, não sei se vale a pena, eu vou arriscar. E chegar na Itália, além da responsabilidade do documento, você passar para a assessoria a responsabilidade do assessor provar para você que você fez a coisa certa. Porque esse é um grande erro que a gente tem na Itália hoje e é um dos problemas que eu tenho como assessor. As pessoas chegam aqui indecisas, né? Ou seja, além de fazer o meu trabalho, eu tenho que mostrar para a pessoa que ela fez a coisa certa. E esse não é o meu trabalho. Meu trabalho é fazer a sua residência, dar entrada na nossa documentação. Se você ainda não está seguro da decisão que você fez, não é um problema meu. Eu posso te ajudar. Rapaz, olha, aqui você tem emprego, a gente pode tentar ajudar. Não é que eu vou ignorar, né? Pelo fato de eu já trabalhar com pessoas há muito tempo,
Mas eu percebo que é uma dificuldade, porque as pessoas que vêm para cá incertas, né? E quando se dão por si, estão já na Itália, entra naquele momento de desespero, é muito difícil ter eu como assessor gestir, administrar esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de cliente. Então é muito importante você conhecer, saber do investimento que você está fazendo e fazer igual aquele profeta Eliseu, né? Quando seguiu Elias, ele queimou todos os carros e foi atrás. Ele disse: eu não vou mais voltar. Ou seja, você tem que saber que você está trilhando numa estrada nova. E esses conceitos, né, serão muito importantes para o seu crescimento. Porque tudo que você for fazer na sua vida, independentemente de ser assessoria italiana, como a sua faculdade, você citou 5 anos da sua vida. E você só se formou porque você tinha convicção. Quantas pessoas que começou junto contigo estão até hoje estudando até pararam? Falta convicção. Então, quando você tem esses elementos, conhecimentos, você sabe o que você quer, eu tenho certeza que o processo de cidadania italiana, né, acaba sendo algo gostoso, tranquilo, divertido. Entendeu, meu amigo? Basicamente seria isso. Então, basicamente, acho que a pessoa devia fazer uma visita a um psicólogo, né? Olha, eu estou indo viajar, mas eu quero saber se eu estou preparado. Tem que ter aquela preparação, porque chega aqui, né, igual a gente está longe de família, longe das coisas que a gente gosta, né? É uma comida, né? Então, a cultura é outra, né? É bom ter um preparo, né? Às vezes a pessoa vê se está preparada mesmo, porque é igual se a gente estava falando, é um investimento razoavelmente alto, né? Não é impossível, mas se a pessoa aí não tiver uma programação, ela num curto espaço já consegue, né, esse investimento. Eu já recebi clientes milionários que o problema não era financeiro, mas com 15 dias de Itália, eu recebi uma cliente uma vez que em 10 dias ela já estava dando crise de pânico, entendeu? Porque ela veio de uma cidade movimentada e disse: pô, Itália não é o que eu imaginava, entendeu? Então foi um processo que a gente fez, mas foi muito difícil, que além de ser assessor, muitas das vezes você sempre... Quantas vezes eu fui lá abraçar a cliente, chorar, né? Botar o braço dela no meu ombro, levar para tomar um café, ou seja, a gente teve que fazer muito mais do que aquilo que a gente tinha que fazer, né? Por quê? Porque são pessoas que só deixam para entender que fez a coisa errada quando estão aqui, né? Aí é nesse momento que a assessoria não presta, né? A cidade não é boa, é tudo errado, porque quando o problema está em você, meu amigo, quando o problema está na decisão errada, nada para você presta, entendeu? Então, sim, Renato, eu vou dar início às perguntas que eu tenho aqui, até mesmo para a gente não se estender. Então, assim, para a gente também entender um pouco sobre as suas obrigações, as suas funções, do que você está atrelado a fazer aqui para atender a gente, né? No caso, para a gente entender um pouco melhor da sua profissão, né, da sua assessoria, o que estressa mais você durante um processo de cidadania? O que leva assim, a um ato crítico, você de chegar às vezes rejeitar, anular um contrato de você como assessoria perante ao cliente? Então, acontece diariamente, não vou mentir, de eu propor ao cliente a cancelamento do contrato. Isso é diário. Acontece. Não é corriqueiro, mas acontece. Por quê? As pessoas chegam na Itália, elas pensam que pelo fato de elas estar pagando assessoria, a gente tem que ouvir o que elas querem. Ou as coisas têm que ser do jeito que elas querem, não é assim, né? A cidadania italiana, ela existe um início, existe um meio e existe um fim. Muitas das vezes a gente marca para ir no órgão público e a gente chega lá
e a mulher disse, a mulher não está aqui hoje, faltou, teve um problema, ela teve que ir para outro comune e volta na quarta. Gente, volta na quinta, volta na sexta, ou volta semana que vem. Então tem muitos clientes que eles estão ali, eles estão vendo o que está acontecendo, né? Então o que a gente precisa entender é que muitas das vezes você está pagando uma assessoria, você não está pagando o Estado. A assessoria italiana, ela não é paga. Eu não estou cobrando assessoria, isso é crime. Nós na Itália, nós somos conhecidos como agências de desbrigo prático. Vocês estão pagando o aluguel da casa, a minha gasolina, a minha assistência para atender vocês. Agora, pelo fato de você estar pagando a minha assessoria, não quer dizer que você pode... Existem regras na empresa. Quando você fecha com a empresa, existem contratos. Agora, se você constrói, e esse é um grande problema, as pessoas chegam na Itália e elas constroem um pesadelo. As pessoas que são negativas, que têm problemas psicológicos, emocionais, bipolaridade, a gente tem muita gente assim. Então são pessoas que chegam na Itália, elas constroem um pesadelo. Você chega lá, não, isso aqui vai dar errado, não, eu estou sentindo que isso aqui vai dar errado, eu tive um pesadelo, eu tive um sonho. Ou seja, o meu trabalho não é desmitificar as suas coisas terríveis que você monta, porque isso é terrível até pra gente, entendeu? Então, às vezes a gente perde tempo para ficar desmitificando o quebra-cabeça negativo. As coisas não são assim. Eu estou sendo pago para fazer meu trabalho, residência, eu explico como é que funciona o processo. Agora, eu não posso perder o meu tempo, sinceramente, para poder desmistificar as maldades que tem na sua cabeça, que você acha que não vai dar certo, que o mundo vai acabar, que vai ter guerra, e a gente não tem uma bola de cristal na mão, Então, qual é o meu trabalho? Da entrada, passar isso para o cliente, explicar para o cliente como é que funciona, a gente funciona assim, a gente vai fazer assim, a gente deu entrada. Agora, realmente, existem clientes que pensam, que eles podem aumentar o tom de voz, é uma coisa que eu não permito, entendeu? O cliente que tem cláusulas no contrato que diz, se o cliente faltar com respeito, eu cancelo o contrato e não devolvo. Está escrito no contrato, eu não tenho o direito de devolver nada. Então, ou seja, o brasileiro, ele tem muito dessa barda, sabe? Esse costume, de se sentir sabe? Sabe? Aquela arrogância, Então, hoje nós trabalhamos com excelência. Eu tenho a maior alegria de sentar com o cliente e falar, o processo funciona assim. Renato, eu tenho uma dúvida? Vamos sentar. Eu tenho a mesma dúvida? Vamos sentar. A grande parte dos clientes que eu tenho que ficar retrabalhando as mesmas coisas são pessoas que são muito ansiosas. Ou seja, você fica falando a mesma coisa e elas não acreditam. Você vai no comune, você faz a residência, eles estão vendo, o oficial diz, ei, espera o vigílio. Eles estão lá, não, será que deu certo? Ou seja, eu não sou obrigado a ficar indo todo dia na casa do cliente para provar para ele que aquele pesadelo que ele teve não é um sonho que não... Você está me entendendo? Então, acontece, entendeu? Acontece. Então, as pessoas não têm o direito, entendeu? Uma coisa que a gente trabalha muito sério. Uma coisa que eu não permito são que as pessoas cheguem na Itália, Geralmente, eu permito uma vez só. A primeira vez eu sempre deixo. As pessoas... no momento de estresse, as pessoas vêm sem dinheiro, já vêm com a preocupação de pagar a conta no Brasil, Ou seja, o que as pessoas precisam entender? Que nós somos uma empresa de assessoria, não um saco de pancada, entendeu? Então é isso que eu procuro já distinguir, e é uma dificuldade. Claro, eu não tenho esse problema hoje, os clientes que estão aqui são pessoas muito tranquilas, mas já aconteceu e pode acontecer. Entendeu? Como qualquer serviço que você for prestar hoje, você pode querer cancelar um contrato, entendeu? Diz que de manhã é de um jeito, à tarde é do outro, Então, assim, às vezes vai do humor da pessoa, tá trancada, tentando ficar parada, às vezes é uma pessoa agitada. Eu tenho um cliente na minha casa que eu não fale com ele. Eu não quero que o cliente entre no meu carro, que ele nem olhe na minha cara. Eu não deixo.
Se a gente chegar a esse ponto, paremos aqui, segue a tua estrada, procura uma assessoria melhor. Existe a incompatibilidade de gênero. Nem todo mundo nasceu para... Tem pessoas que você olha e que você, rapaz, não gostei desse cara. Incompatibilidade. Nem todo mundo nasceu para dar certo. Né? Então, possa ser que aconteça de pessoas chegarem aqui, né, querer fazer o jogo, mandar, mostrar que faz, mas nossa empresa, nós temos o modo que a gente trabalha, nós temos as nossas políticas, né, e são anos trabalhando com cidadania italiana. Até hoje deu certo, entendeu? Deu certo, a gente trata bem, você tem sido prova disso, trata bem a educação, né? Só que se você pisar no calo, você pisa uma, duas vezes, na terça você cai sozinho, entendeu? Basicamente é assim. Uma outra pergunta até surgiu durante a conversa, não está aqui, mas eu acho que serve, está no contexto. Você, como assessor, né, você tá aqui para indicar a gente o melhor e o menor caminho possível, né, para a gente estar adquirindo esse sonho que é a cidadania italiana. Então, assim, você na sua profissão, você hoje, chegar um cliente aqui e falar, Renato, eu preciso de data para você entregar a minha cidadania, eu preciso de data para mim saber quando é que você vai dar entrada. Essas datas você teria condições de passar? Sai Sim. da sua cabeça? As datas, assim, as datas que a gente vai desenvolver o processo, a gente consegue passar para o cliente, ó, gente, tal dia eu vou dar entrada, né? Tal dia a gente vai fazer tal coisa. Agora, dar uma data de término, nenhuma assessoria pode dar. Nenhuma. Né? E o próximo podcast, gente, eu vou falar sobre isso. Como funciona o processo na Itália? Para ninguém ser enganado. Como é que funciona de verdade? Quais são os prazos para o vigile, processo, avio procedimento, que usura procedimento, lei, o que é que a lei fala? Né? Porque ainda existe essa coisa que as pessoas falam, eu vou lá que faz 30 dias, eu vou lá que faz 45 dias. Então, o próximo podcast eu vou estar falando sobre isso. Mas a gente consegue dar uma data, né? Tal dia a gente vai fazer isso, tal dia a gente vai dar entrada, a gente consegue. Agora, dar uma data precisa de fim desse processo não depende da gente, entendeu? Seria meio que propaganda falsa, né? Falsa. E está iludibriando o cliente, no caso. A grande parte das pessoas que caem nessa coisa, a gente pode dar uma perspectiva. Olha, os últimos 4, os últimos 10 processos, levou 3, levou 2, levou 32, levou 3 meses. A gente dá uma perspectiva, né? Agora, o cliente ele tem que vir preparado. Não depende muitas vezes a gente faz um bom trabalho da entrada, residência, mas depende de muita coisa. E a gente vai estar falando no próximo podcast, explicando todo o processo para que as pessoas entendam como funciona. Vamos seguindo aqui. O que o seu cliente hoje deve ter em mente quando sai do Brasil e vem para a Itália e se coloca na mão do assessor, né? O que o cliente deve vir preparado, deve ser financeiramente, psicologicamente, ele deve vir para cá esperando o que o cliente, vamos supor? Praticamente essa pergunta a gente consegue ligar com a mesma que você falou, cancelamento do contrato, né? A gente pode ligar, né? Em relação a essa pergunta. É uma pergunta muito importante essa, porque assim, se você sai do Brasil, você contrata uma assessoria, você tem que confiar na assessoria que você está contratando. Eu sempre falo o seguinte, a única pessoa que você precisa evitar de ter uma treta é com o seu assessor, sabe? Porque eu sempre falo para o cliente o seguinte, a gente está no mesmo barco, a gente está remando igual. Se eu remo para frente e você rema para trás, não anda. Então, quando você contrata uma assessoria, né, você precisa confiar na assessoria, entendeu? Então, tem clientes que chegam na Itália que tem essa dificuldade de delegar, porque quando você chega aqui, você não consegue fazer, você não sabe falar italiano, você não sabe o que é um código fiscal, você não consegue fazer o processo. Se você soubesse fazer, você pagaria, né? Então você chega aqui, você depende, né? Então muitas das vezes as coisas não saem do seu jeito,
Porque eu, como assessor, eu posso atrasar, eu posso ligar para você e dizer, amigão, eu não vou vir hoje não, tá? Eu tive um problema, eu vou vir amanhã. Ó, isso aqui não aconteceu como esperado, vai ficar para a semana que vem. Isso pode acontecer. Então, pelo fato de você ser um alto, né, sustentável, você ser uma pessoa que sempre você viveu, saiu cedo de casa, você sempre viveu a sua vida de forma individual, você chega na Itália, isso muda, porque você começa a delegar aquilo que você quer fazer e não consegue para uma outra pessoa, foge da sua mão, né? E aí a gente entra naquele mesmo problema das perguntas primeiras, né? E romper contrato, é aí que as pessoas saem do controle, porque elas não conseguem entender nem aceitar que as coisas não estão mais na mão delas, está na mão de uma outra pessoa. Então, se as coisas estão nas minhas mãos, eu vou fazer do meu jeito. Essa é a verdade. Eu vou fazer do meu jeito. Todo assessor trabalha do seu jeito. Então, algumas coisas podem mudar o script. Eu marquei um compromisso com você amanhã, infelizmente surgiu uma outra coisa, amigão, vou ter que marcar para segunda-feira, nós vamos perder 3 dias. Foge. Aí o que é que você vai pensar? Pô, eu poderia ter ido eu não perderia 3 dias. São coisas que podem acontecer. Então, pelo fato de você depender muito de alguém, é um problema. Então, tem pessoas que têm dificuldade, né, de confiar. Hoje teve um menino da Irlanda que ligou para mim e ele falou para mim o seguinte: rapaz, porque eu vou pegar dinheiro emprestado e eu tô indo, não consigo confiar, muito problema com cidadania. Eu falei, amigão, não vem para a Itália, não vem, eu não posso te ajudar. E não respondi mais ele. Então, se você tem dificuldade, se você não confia na mulher que você vai casar, não case. Isso acontece, o cara vai lá e casa e bate na mulher e fica cismando que a mulher está traindo ele e vai lá e mata a mulher. É o que mais acontece no Brasil, a mulher morre inocente. Então, se você tem dificuldade de delegar, de confiar nas pessoas, não contrata assessoria. Aprenda e faça você sozinho. Então, acontece. Então, é muito importante, eu sempre digo aos clientes, chegou aqui, você confiar. Porque fica ruim para a gente trabalhar, entendeu? Fica ruim, às vezes você fala uma coisa para o cliente, tem cliente que parece que fica, e será? Aí você fala, olha, tal dia tem um horário. Aí, 3 dias antes ele está perguntando uma coisa que a gente já falou. E aí, vai dar certo mesmo? Vai dar certo você, meu amigão? Tal dia a gente está no comune. Aí no outro dia, faltamos 12 dias, vem cá, mudou alguma coisa? Deu alguma coisa errada? Eu falei, pô, meu amigo, se você fazer esse tipo de pergunta, eu não vou mais responder, desculpe, tal hora e tal dia eu estou aí. Finalizado. Se você for falar sobre esse assunto aqui, não respondo mais. Ah, o assessor é grosso. Não, porque algumas coisas precisam ter limite. Então, você contratou assessoria, você precisa, até que o contrário seja aprovado, né? Você precisa confiar. Porque assim, eu não trabalho para provar para o cliente que eu faço o meu trabalho. Se eu vejo que acontece, tá? Não é em 40 clientes tem um cliente, né? Que ele é muito problemático, que tudo que você faz ele pensa que você está mentindo. Esse tipo de cliente, eu não provo para ele que eu estou falando a verdade. Eu vou no comune, eu faço a residência, aqui ó, você viu? Vai ser feito assim. Aí ele vai embora, eu saio do comune, ele vai embora, rapaz, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque são pessoas que têm um complexo, sabe? São pessoas já problemáticas, então a gente entende. Mas esse tipo de pessoa, eu não perco meu tempo para ficar ali, porque enquanto mais você fala para essas pessoas que têm um complexo de que você, sabe, ela tem quanto mais você fala é pior. Então eu procuro fazer o meu trabalho, né? Então é muito importante. A assessoria, meu amigo, não é uma coisa fácil. Eu sempre falo, não é fácil você trabalhar, principalmente com brasileiros. Você, sim, só aproveitando o gancho, você já teve algum problema, porque você está lidando com órgãos públicos, né? Aqui na Itália, quem faz a cidadania através de órgãos públicos, você faz os pedidos, você auxilia, a gente já está fazendo esses pedidos, né? Você teve já algum problema com órgão público, com o Comune, de ele estar, olha, você está me atrapalhando, você está me ligando demais, né?
por insistência de cliente? Então, sim, agora há pouco tempo eu tive. Essa semana não é um problema, não é um problema. Eu estava finalizando o processo, o Comune estava finalizando, eu fui no Comune, falei, o Comune disse, tal dia eu vou finalizar. Eu falei para o cliente e o cliente disse, não acredito. Não acredito. Não acredito. Tal dia eu vou querer ir lá no Comune. Rapaz, tal dia o processo está pronto. Não, é isso que a gente não consiga. Então isso suga a gente, pesa a gente. Não acredito. Tal dia a gente vai ter que ir no Comune. Aí eu liguei para o oficial de novo. Falei, oficial, tal dia eu estou batendo aí, porque o pessoal disse que não acredita. Aí o oficial falou para mim, se você parar de me ligar e deixar eu fazer o meu trabalho, tal dia você vai estar aqui. Então ele não foi grosso, ele foi excepcional, ele foi justo comigo. O errado foi eu, de cair, né? Porque muitas vezes o cliente está naquele desespero, aquela coisa, dá 30 dias de Itália, o pessoal fica tudo desnorteado. E a gente não pode cair, você tem que manter, entendeu? Quem é o capitão do barco é o assessor. Se você cai na conversa dos marinheiros, você é o fundo do navio. Então eu acabei me envolvendo com aquela adrenalina, liguei novamente para o oficial e disse, se você parar de me ligar, eu faço o meu trabalho. E tanto que ele fez o trabalho e o processo finalizou na data que ele falou. Então assim, aconteceu, mas são raras vezes, tá? Porque eu não vou na onda do cliente. O cliente não entende o processo. Eu já fiz centenas e centenas, eu conheço o oficial. Eu sei quando o oficial tem um problema, quando ele está enrolando, quando ele não quer fazer, quando eu tenho que usar a força judicial, eu sei. O cliente não, ele quer botar pressão porque ele quer ir embora, entendeu? Ele quer ir embora, tá ali, não, vamos ligar, vamos bater, vou na casa vamos fazer barulho. Então assim, eu tenho que me policiar, entendeu? O cliente, faz aquele barulhão, sim, vamos fazer, mas não faço, entendeu? Porque a gente tem que saber como trabalhar com o público na Itália. Aqui na Itália não funciona igual ao Brasil não. Se você for lá no Comune e querer aumentar a voz, você sai lá preso. Você tem que argumentar com o oficial do Staff de Vila em base à lei. Você tem que ter conhecimento de causa. Você ganha todas as suas causas, entendeu? Se você usar a lei. Agora, botar pressão. É por isso que hoje a cidadania italiana está sendo um negócio que está sendo muito queimado. Porque se você for falar com o oficial de Staff de Vila, todos eles têm a mesma reclamação. O brasileiro vem, não quer esperar, não paga pra gente, a gente não recebe nada, a gente trabalha mais, pega a identidade e vai embora. Então todo oficial de Staff de Vila hoje a reclamação é essa, que brasileiro não gosta de esperar. Por quê? Porque as empresas de assessoria passaram essa imagem, entendeu? Venha, pague, fique 30 dias, vai embora, virou um comércio. E na verdade não é assim. Entendi. Então assim, para concluir a nossa conversa de hoje, né, que vai ficar muito grande esse podcast, uma última pergunta para você, então. Qual que é a palavra-chave hoje para você que define, né, o contato, a ligação que tem hoje entre assessor e cliente? Né? O que definiria hoje para você que é importante, primordial, para ter uma boa relação de processo entre início e fim, está concluindo tranquilo, né? O que definiria? Acho que é primordial o respeito. O respeito é coisa primordial em as partes, né? É você ter o respeito. Acima de tudo, até que se prove ao contrário, a confiança. Até que se prove ao contrário. Se você desconfiou do assessor, prove. Procure você estar sempre seguro que você está certo. Porque muitas das vezes a gente imagina coisa que não está acontecendo. Então é fundamental que exista confiança, é fundamental que exista o diálogo, entendeu? E o respeito. Isso é muito importante para que a gente consiga começar o processo e terminar. Teve qualquer coisa que você não gostou, chama o assessor. Ô amigão, rapaz, isso aqui eu não gostei, você pode melhorar isso aqui, não fazer de novo? Porque nós somos seres humanos, eu posso errar. Agora, se eu errar, né, contigo, de repente chegar meia hora atrasado, deixar você meia hora esperando, são tipos de erros, são pequenos, são erros
sabe, a gente tem tanta coisa, às vezes fura um pneu, pega um engarrafamento, aí você fica com aquela raiva. Então a comunicação é primordial, o entendimento, saber que realmente, para nós assessores, é algo que tem muito peso, que tem muita responsabilidade, a comunicação e o respeito. Esse aqui é o primordial para que a gente comece o processo bem e finalize bem. Porque muitas das vezes acontece o quê? Que o cliente, ele não tem a educação. São pessoas, tem clientes que você pega que são pessoas baixas, barraquentas. Então o que acontece? Você acaba desenvolvendo um tratamento com aquele cliente mais seco, entendeu? Você acaba sendo mais seco com o cliente. Chega, você fala o que é para falar e deu, vai embora, entendeu? Então não é bom, muitas vezes é ruim para o cliente. O cliente, ele quer ter um contato com o assessor, ele quer ter o assessor como amigo, nós queremos ter o cliente como amigo. Agora, se a gente vê que o cliente tem esses pontos, a gente vai lidar com aquele cliente de uma maneira diferente, não é mal educada, mas de uma maneira mais fria, né? Mais seca. Então acho que seria isso, meu amigo. Eu escutei uma vez, né, que fala que o respeito é bonito, não ocupa espaço e abre qualquer porta, né? Então, acho que antes de mais nada, respeito entre ambas as partes é primordial, né? Igual você falou. Então é isso, gente. Olha, quero agradecer essa presença que teve aqui com a gente nesse nosso primeiro podcast. Acredito que a gente está falando de assuntos que nenhuma assessoria fala. Eu sempre falo que o meu conteúdo aqui no YouTube não é para gerar mais novos clientes, para criar engajamento. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque eu vou estar ensinando muitas coisas para você gratuitamente. Então é muito importante. Hoje eu falei como assessor, amanhã talvez eu fale como um cliente, como um cliente gosta de ser. Outro dia eu vou falar para vocês como funciona o processo, que vai ser o tema do nosso próximo podcast. E é muito importante que você comente, deixe seu comentário, e isso aí, principalmente se você é meu cliente, que você está vindo para mim, para aqui, para Itália com a gente, é muito importante que você aprenda, para quando você chegar aqui, você ser um grande amigo e o processo também ser muito bom para você. Quero agradecer aqui o Mike, que está aqui com a gente, que também vai participar com a gente nos próximos podcasts, e ele vai dar um abraço para vocês. A gente já vai encerrar e a gente se vê no próximo vídeo. Quero agradecer a oportunidade, né, por estar repassando as minhas dúvidas que eu tinha, para poder auxiliar possíveis clientes, pessoas que até mesmo curiosas no assunto, né? E a gente vai seguir aí nos próximos vlogs aí para a gente passando as dúvidas que a gente tiver.